Saulo de Tarso, mais conhecido como o apóstolo Paulo, nasceu por volta do ano 5 ou 10, após o nascimento de Cristo em Tarso, capital da atual província romana da Sicília, situada na Turquia. Saulo provém de uma família de origem judaica, mais precisamente da tribo de Benjamim. Durante sua juventude, ele foi um fervoroso oponente do cristianismo, dedicando-se intensamente à perseguição dos seguidores dessa fé. No entanto, sua vida deu uma reviravolta extraordinária quando teve uma experiência milagrosa com Jesus, ocasionando uma transformação radical em sua perspectiva e modo de vida. Naquela época, Saulo se transformou em um ardente defensor do cristianismo, dedicando-se profundamente à divulgação de seus ensinamentos. Tornou-se um notável divulgador da mensagem de Jesus, estendendo sua influência não apenas entre os judeus, mas também ampliando seu papel como missão em áreas como Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina. Além de suas atividades missionárias, Paulo desempenhou um papel significativo na criação de comunidades cristãs e na consolidação da teologia cristã. Ele é reconhecido por ter contribuído grandemente para o Novo Testamento, escrevendo epístolas e cartas que tratam de questões teológicas, éticas e práticas para os primeiros seguidores do cristianismo. De perseguidor do apóstolo e líder cristão, ele deixou um legado histórico e essencial para a divulgação e declarações do cristianismo no mundo antigo. Olá a todos! Hoje abordaremos a morte do apóstolo Paulo. No entanto, antes de nos aprofundarmos neste tema, quero convidá-los a compartilhar nossos comentários de qual cidade está nos observando. Se você é novo por aqui, estendo o convite para se tornar assinante do nosso canal. O apóstolo Paulo ilustra claramente que Deus não demonstra preferências pelas pessoas e escolhe o que é considerado constrangedor e desprezado no mundo para desconcertar aqueles que são cultos e influentes. No início de sua carreira, Paulo era fariseu e foi instruído nos preços do gel. Essa condição foi transformada em alguém profundamente comprometido com a observância da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. Sua entrada na narrativa bíblica ocorre durante o evento da morte de Estevão, conforme registrado no versículo 58 do capítulo 7 do livro de Atos. Este relato menciona que, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, suas roupas foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Neste momento, Paulo iniciou uma campanha de perseguição contra a igreja, prendendo homens e mulheres. No próximo capítulo, Saulo segue para Damasco com o objetivo de perseguir os seguidores do cristianismo. Durante essa jornada, Jesus apareceu a Saulo e perguntou-lhe: Saulo, por que você me persegue? Surpreso, Saulo indagou: Quem é você, Senhor? Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Essa revelação deixou Saulo surpreso e apreensivo. Ele disse a Jesus o que deveria fazer, e Jesus disse-lhe para entrar na cidade, onde receberia mais instruções sobre seu propósito. Saulo se declarou, mas ficou cego, e não comeu nem bebeu por 3 dias. Neste período, Deus planejou realizar um feito transformador na vida de Saulo. Enquanto isso, um discípulo de Jesus chamado Ananias recebeu uma revelação. Em uma revelação para encontrar Saulo, que estava em oração, Ananias obedeceu e, ao chegar, imediatamente falou a Saulo. Ele revelou que mostraria a Saulo o quanto ele precisaria sofrer por causa do nome de Jesus. É neste ponto que se inicia a jornada do apóstolo Paulo no livro de Gálatas. No primeiro capítulo e no versículo 17, o apóstolo Paulo relata um período de 3 anos que passou na região da Arábia, sendo instruído diretamente por Jesus Cristo. Após essa fase, retornou a Jerusalém. Os esforços incansáveis de Paulo para difundir o Evangelho de Jesus Cristo desempenharam um papel crucial
na rápida disseminação do cristianismo entre os seguidores de Jesus. Ninguém contribuiu tanto quanto Paulo para estabelecer os fundamentos da doutrina e práticas cristãs. Através do trabalho do apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho se encontra por toda a Ásia e Europa. Ele desempenhou um papel singular na história da salvação, sendo o principal responsável pela inicial propagação da mensagem evangélica entre as nações gentias. O amor de Cristo cativou completamente Paulo, como ele mesmo testemunhou, alimentando sua dedicação e esforço incansável pelo Evangelho, conforme retratado em Atos 20 e 24. Neste versículo, ele declara: "Mas não insisto em nada, nem considero minha vida preciosa, desde que cumpra minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, com alegria para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus." Este versículo destaca um indivíduo profundamente influenciado pelo amor de Cristo. Sua experiência de salvação e o fato de ser um beneficiário do amor e da graça do Filho de Deus serviram como um impulso para sua dedicação total à causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfrentou inúmeros sofrimentos e necessidades, conforme mencionado em 1 Coríntios 4:11, onde ele descreveu: "Até agora sofremos fome, sede e nudez. Levamos tapas e não temos endereço fixo. Trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos dificuldades." Essas não foram as únicas adversidades que o apóstolo Paulo enfrentou. Em 2 Coríntios 12, 7 e 9, ele descreve: "E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exaltasse. Por isso, pedi ao Senhor 3 vezes para tirá-lo de mim, e ele me disse: minha graça é suficiente para ti, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, com muito prazer me gloriarei em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim." Acredita-se que esse espinho na carne do apóstolo Paulo pode ter sido uma aflição física, possivelmente uma doença que afetava seus olhos. Em um trecho da carta aos Gálatas, Paulo menciona essa doença pessoal, afirmando que, por causa dessa enfermidade física, pregou o Evangelho para eles pela primeira vez. Quanto ao profundo amor dos irmãos da congregação dos Gálatas por Paulo, o texto bíblico retrata que, se fosse possível, teriam chegado ao extremo de sacrificar os próprios olhos em solidariedade com ele. Demonstraram um desejo genuíno de compartilhar suas tribulações e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas. Paulo persistiu em sua missão e realizou 3 viagens evangelísticas significativas, abrangendo as regiões da Ásia Menor, Macedônia e Grécia. Próximo ao final de seu período ministerial, uma predição sobre os eventos que marcariam seus momentos finais surgiu, conforme registrado no livro de Atos 21, 10, 13. Naquela ocasião, Ágabo, um profeta da Judéia, procurou Paulo de forma simbólica. Ágabo enrolou um cinto na cintura de Paulo e, usando suas próprias mãos e pés, transmitiu a seguinte mensagem profética: "E, estando nós ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando-se com suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios." Ao ouvirem isso, tanto aqueles que estavam presentes como os daquele lugar imploraram a Paulo para não ir até Jerusalém. Contudo, Paulo respondeu: "Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus."
Após esses eventos, o apóstolo Paulo foi para Jerusalém, onde acabou sendo detido pelo comandante Lísias. Este oficial o enviou a Cesareia para comparecer perante o governador romano Félix. Dado que Paulo tinha cidadania romana, e decidiram transportá-lo com escolta estrita para Roma, onde seria julgado pelos tribunais de Nero. No entanto, tudo isso estava de acordo com o plano divino. Quando Paulo levou o evangelho ao próprio palácio de Nero, encontrou pessoas receptivas à mensagem. Esse conjunto de eventos estava alinhado com o propósito de Deus para a vida de Paulo, conforme vemos no livro de Filipenses 4:22, onde está registrado: todos os santos enviam saudações, especialmente aqueles que são da casa de César. Durante esse período, o líder supremo de Roma era conhecido como César. O apóstolo Paulo estava em Roma, vivendo em prisão domiciliar, hospedado em uma casa alugada, conforme relatado no livro de Atos 28:30. Após 2 anos nessa condição, Paulo foi libertado, pois os tribunais do império não encontraram nenhuma evidência sólida para sustentar as acusações contra ele. Ele retomou seu papel como ministro e permaneceu dedicado ao seu serviço. Na guerra do ano 64 d.C., um grande incêndio ocorreu em Roma. Naquela época, o imperador Nero culpou os seguidores do cristianismo, desencadeando uma intensa perseguição contra essa comunidade. Durante esse período, o apóstolo Paulo teria sido detido novamente. No entanto, há também uma versão alternativa que sugere que Paulo enfrentou acusações de hipocrisia em relação à sua fé cristã. Independentemente do cenário, ele retornou à cidade de Roma e de lá escreveu algumas de suas cartas mais comoventes. Uma dessas correspondências é a 2ª carta enviada a Timóteo. Neste escrito, Paulo expressa seu desejo de suportar as aflições devido à sua fé em Cristo, mostrando-se pronto para sacrificar a própria vida pela missão da igreja. Ao lado de Timóteo, seu fiel companheiro, enfrentou os últimos meses de sua jornada em situações de encarceramento ou detenção, sustentando-se unicamente na esperança sobrenatural que o fortaleceu. Mesmo em meio ao sentimento de impotência por parte de outros, ele enfrentou essas circunstâncias com uma fé inabalável. Tais detalhes são intensamente expressos na 2ª carta dirigida a Timóteo, presente no capítulo 4. Ao final desta sessão, o apóstolo Paulo registrou uma despedida emocionada que serviu de fonte de inspiração para inúmeros seguidores do cristianismo. Compartilhou as seguintes palavras: pois já estou sendo oferecido como uma oferta sacrificial e o momento da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça está reservada para mim, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas também para todos os que amam a sua vinda. Estas palavras marcam o último registro escrito pelo apóstolo Paulo antes de enfrentar sua sentença de morte. De acordo com os costumes da época e sua condição de cidadão romano, o apóstolo Paulo recebeu a sentença de morte. Historiadores acreditam que sua morte ocorreu por volta do ano 67 a.C., através de decapitação com uma espada. Embora tenha sido um resultado trágico para um homem tão devoto a Deus, Paulo compreendeu profundamente a natureza passageira deste mundo, como expressou em 2 Coríntios, capítulo 4. Para nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo tinha um profundo entendimento da beleza do paraíso celestial. Embora sua morte tenha sido um momento de tristeza, ele partiu com a convicção inabalável de que a glória eterna o aguardava ao lado do Senhor.